Minha nora herdou mais de 275 milhões de reais depois que meu filho faleceu. A primeira coisa que ela fez foi me expulsar da casa que ele e eu construímos juntos. Ela me disse para ir morrer em um lixão. Eu simplesmente peguei meu casaco, fui embora e fiz uma única ligação. 5 dias depois, ela estava de joelhos me implorando por um único real. Ela deveria ter prestado mais atenção quando o testamento foi lido. Ela deveria ter percebido que meu filho sabia exatamente quem ela era. Antes de continuar, me diga de onde você está ouvindo nos comentários abaixo. E, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal se você acredita que a sabedoria e a paciência são as armas mais poderosas. No dia seguinte ao enterro do meu filho Davi, o silêncio em sua casa era a coisa mais barulhenta que eu já tinha ouvido. Não era um silêncio pacífico de luto. Era um silêncio frio, duro, quebradiço, do tipo que ameaça se estilhaçar com um único movimento em falso. Eu me sentei na grande poltrona de couro na sala de estar, aquela que Davi e eu tínhamos escolhido juntos anos atrás, e encarei o espaço vazio ao meu lado. Cada canto da casa gritava sua ausência. Ele estava na maneira como a luz do sol batia nas tábuas do piso que havíamos instalado, no cheiro de livros antigos da biblioteca que havíamos construído, no zumbido silencioso dos servidores no porão que administravam a empresa que ele criou do nada. Ouvi o som de saltos no assoalho de madeira no andar de cima, um som que pareceu uma violação ao luto que deveria preencher o espaço. Minha nora, Clara, desceu a grande escadaria. Ela não estava de preto. Usava um elegante terninho de negócios cor de creme que parecia ter sido feito sob medida naquela mesma manhã. Sua maquiagem estava perfeita, uma máscara de fria compostura. Ela passou por mim, seu perfume caro deixando um rastro, e nem sequer olhou na minha direção. Pegou o celular e começou uma conversa com uma voz nítida e desprovida de qualquer emoção, dizendo que o cronograma precisava ser acelerado, que precisavam liquidar os ativos secundários até o final do trimestre, que se tratava de maximizar a liquidez e que o passado era o passado. Eu me senti como um móvel velho, uma relíquia, que ela ainda não havia decidido se manteria ou descartaria. O silêncio voltou. Agora mais pesado, mais frio. Eu soube então que a tempestade não havia acabado. Estava apenas começando. No dia seguinte, sentamo-nos na sala de conferências de mogno polido do advogado de Davi, o Dr. Mendes. O ar estava denso com o cheiro de couro e papel velho. Eu conheci o Dr. Mendes há 20 anos. Ele viu Davi crescer, o aconselhou quando sua pequena startup era apenas um sonho esboçado em um guardanapo. Ele me olhou com uma expressão de dor antes de colocar seus óculos profissionais e pigarrear. Clara sentou-se à minha frente, com as costas perfeitamente retas, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Parecia uma CEO em uma tomada de controle hostil, não uma viúva enlutada. O doutor Mendes começou a ler o Último Testamento e Vontades de Davi Martins. A linguagem jurídica era densa, mas a essência era brutalmente simples. Cláusula após cláusula descrevia a transferência dos bens de Davi. Suas ações de controle na empresa de IA, avaliadas em mais de 275 milhões de reais. Sua carteira de investimentos, os carros, as obras de arte, as contas bancárias e a casa. Tudo deveria ser transferido para sua amada esposa, Clara Martins. Meu nome foi mencionado apenas uma vez, em uma única e estéril frase que dizia: ao meu pai, Roberto Martins, deixo minha mais profunda gratidão por ser um pai maravilhoso e meu primeiro e maior professor. Senti o ar me faltar. Não era pelo dinheiro. Eu nunca me importei com o dinheiro. Era a sensação de ser completamente apagado. Olhei para Clara. Ela não estava olhando para mim. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os cantos de seus lábios. Era um sorriso de pura e genuína vitória. Aos olhos dela,
Eu não era mais um pai de luto. Eu era uma nota de rodapé na história de sua nova riqueza. Enquanto a voz do advogado continuava, uma memória brilhou em minha mente, tão clara que parecia ontem. Eu estava sentado com Davi em uma lanchonete simples há 20 anos. Ele me mostrava seu plano de negócios, seus olhos ardendo de paixão e medo. Eu tinha acabado de vender minha casa modesta, aquela que dividi com a mãe dele, e empurrei um cheque com todas as minhas economias de uma vida inteira pela mesa em sua direção. Ele disse, com a voz um pouco trêmula, que era um risco enorme. Eu empurrei o cheque de volta para sua mão e lhe disse que não era um risco, era um investimento nele. Agora, sentado naquele escritório frio, eu observava a mulher que segurava todo aquele investimento em suas mãos bem cuidadas. E não vi nenhum traço do meu filho em seu olhar triunfante. No momento em que voltamos para casa, a máscara de civilidade, por mais fina que fosse, caiu completamente. Clara andava pelos cômodos, não como uma moradora, mas como uma inspetora. Seus olhos examinavam tudo com um olhar frio e avaliador. Ela apontou um dedo perfeitamente cuidado para uma parede de fotografias, fotos de Davi quando menino, de sua mãe, de nós dois em pescarias, e declarou para ninguém em particular que tudo aquilo tinha que ir embora, que era apenas entulho e que precisavam de uma estética limpa e moderna. Ela se moveu para a estante que abrigava a coleção de Davi de primeiras edições de romances de ficção científica, seu maior tesouro além de seu trabalho, e disse que aquilo poderia ser vendido, que tinha certeza de que valia alguma coisa. O telefone dela tocou e ela atendeu no viva voz, sua voz ressoando com uma autoridade recém-descoberta. Ela confirmou que estava tudo certo, com uma risada na voz, mencionando os 275 milhões, sem incluir a propriedade, e que agora ela era a única dona, com controle total. Ela disse essa última parte, olhando diretamente para mim, um desafio em seus olhos. Ela estava demarcando seu território, deixando claro que meu tempo ali havia acabado. Eu não era mais apenas um convidado na casa do meu filho. Eu era um fantasma assombrando sua nova propriedade. E eu soube, com uma certeza que me gelou até os ossos, que ela estava prestes a realizar um exorcismo. Por 2 dias, busquei refúgio no único lugar da casa, onde ainda sentia a presença do meu filho, a biblioteca. Era mais do que um cômodo, era uma catedral da nossa história compartilhada. Davi e eu havíamos construído as prateleiras de carvalho do chão ao teto nós mesmos, nossas risadas ecoando no espaço vazio enquanto trabalhávamos. Cada livro naquelas prateleiras contava uma história, não apenas a impressa em suas páginas, mas a história de como chegou ali. Uma cópia rara de Asimov que encontrei para seu 20º aniversário. Uma edição autografada de um novo autor que ele havia descoberto e amado. Seus livros didáticos da faculdade com suas anotações rabiscadas nas margens. Passei horas ali, passando os dedos pelas lombadas, endireitando um volume torto, sentindo o zumbido silencioso de seu intelecto, sua curiosidade, sua alma. Era o único cômodo que Clara ainda não havia tocado com seu olhar frio e avaliador. Eu estava cuidadosamente tirando o pó de uma fileira de suas capas duras favoritas, quando a pesada porta de carvalho foi aberta com força, batendo contra o batente com um estalo violento que quebrou a paz. Clara parou na porta, ladeada por 2 homens que pareciam grandes demais para o batente. Eles estavam vestidos com roupas de ginástica, com braços grossos e rostos impassíveis. Pareciam trabalhadores de demolição, não convidados. Clara, no entanto, usava uma roupa de ginástica cara, com o cabelo preso em um rabo de cavalo apertado. Ela olhou para o cômodo, não com apreciação, mas com o olhar desdenhoso de um incorporador olhando para um prédio antigo antes de derrubá-lo. Ela anunciou aos homens, ignorando-me completamente, que aquele era o espaço. Como podiam ver, era apenas peso morto.
Toda aquela madeira escura e papel velho era deprimente. Ela voltou seu olhar para mim pela primeira vez, e não havia calor nele, apenas impaciência. Com a voz afiada e seca, ela me chamou de Roberto e disse que precisava que eu tirasse todo aquele lixo dali até o dia seguinte, pois a esteira e a máquina de musculação seriam entregues na sexta-feira. Coloquei o livro que estava segurando cuidadosamente de volta na prateleira, minhas mãos firmes, apesar do tremor que senti no peito. Virei-me para encará-la, mantendo minha voz calma e nivelada. Eu disse suavemente que aquilo não era lixo, que era a coleção de Davi, seu santuário, que aquele cômodo era o coração da casa, onde a memória dele vivia. Olhei para além dela, para os dois homens que se mexeram desconfortavelmente, evitando meus olhos. Eu estava apelando para uma humanidade que não tinha certeza se ela possuía. Pedi que ela ficasse com qualquer outro cômodo, apenas não aquele. Eu não estava implorando por mim. Estava implorando pelo meu filho, pela preservação da pequena parte dele que ainda parecia tangível, que ainda respirava no cheiro de papel e tinta. Por um momento, ela apenas me encarou, um lampejo de incredulidade em seus olhos, por eu ousar questioná-la. Então, uma risada curta e feia escapou de seus lábios. Ela perguntou que bem a memória fazia, que não se pode liquidar memórias. Seu rosto, antes uma máscara de fria indiferença, começou a se contorcer em algo genuinamente feio. A civilidade se fora. A pretensão acabara. Aquela era a verdadeira Clara, a que meu filho devia ter visto, a de quem ele devia ter tentado me proteger. Sua voz se elevou a cada palavra, ficando mais alta, mais áspera, ecoando nos livros silenciosos que observavam. Ela disse estar cansada de me ver perambulando pela casa como um fantasma, tocando em tudo, lembrando-a de um passado que ela queria esquecer. Ela deu um passo à frente, seu dedo apontando no ar em minha direção, e afirmou que a casa agora era dela. A vida era dela. E eu não fazia parte disso. Então vieram as palavras que se queimariam em minha mente para sempre, as palavras que se tornariam o combustível para tudo o que veio a seguir. Ela gritou, com o rosto vermelho de fúria, que eu não era mais bem-vindo ali, para eu sair da casa dela, que eu fosse morrer em um lixão, pois ela não se importava. Ela se virou para os dois gigantes silenciosos ao seu lado, sua voz caindo para um comando baixo e vicioso, para que eles me tirassem dali. Antes que eu pudesse reagir, eles se moveram. Um pegou meu braço esquerdo, o outro o meu direito. Suas garras eram como ferro. Não havia malícia em suas ações, apenas uma eficiência desapegada, como se estivessem removendo um móvel indesejado. Eu não lutei. A vontade de lutar já havia me abandonado, substituída por um profundo e oco choque. Eles me guiaram para fora da biblioteca, meus pés tropeçando no tapete persa. Tive um último vislumbre do cômodo, o santuário do meu filho, antes que a pesada porta de carvalho fosse fechada com um clique final e definitivo. A fechadura girou. Eu havia sido expulso do coração do meu próprio filho. A pesada porta da frente bateu e o som ecoou, não como madeira batendo em um batente, mas como um julgamento final. Ouvi o som metálico e agudo da tranca sendo girada, um som que me trancou para fora da minha própria vida. Fiquei no caminho de pedra, o gramado verde e bem cuidado se estendendo de cada lado de mim. Na grama, parecendo absurdamente fora de lugar, estava minha velha mala de couro. Clara devia tê-la feito ela mesma, um ato final de caridade desdenhosa. Imaginei-a tocando meus pertences, suas mãos julgando meus suéteres gastos e livros antigos antes de enfiá-los na mala e mandar um de seus homens contratados jogá-la do lado de fora como um pedaço de lixo. A humilhação era algo físico, um nó frio se apertando em meu estômago. O céu acima era de um cinza uniforme e implacável, da cor de concreto molhado. Um vento frio começou a soprar.
agitando as folhas do grande carvalho que Davi e eu plantamos quando a fundação da casa foi lançada. Então, a primeira gota de chuva atingiu minha bochecha. Estava fria. Outra se seguiu, depois outra, até que uma garoa constante e miserável começou a cair, encharcando os ombros do meu casaco fino. Eu não me movi, apenas fiquei ali, deixando a chuva se misturar com as lágrimas silenciosas que eu não havia percebido que estavam escorrendo pelo meu rosto. Olhei para a casa, nossa casa. Vi a janela da baía da biblioteca, escura e vazia. Lembrei-me de Davi insistindo naquela janela, querendo um lugar onde pudesse ler com a luz da manhã entrando. Vi a fachada de pedra ao redor da entrada, lembrando do fim de semana que passamos assentando as pedras nós mesmos, com as mãos em carne viva e os rostos radiantes de orgulho. Cada tijolo, cada janela, cada telha era uma memória. E agora era um monumento a uma promessa quebrada. A chuva fria em minha pele parecia lavar os anos, trazendo uma memória das profundezas do meu coração com uma clareza dolorosa. De repente, eu estava em outro quintal, em frente a uma casa muito menor, 25 anos atrás. Davi era um adolescente todo de braços compridos e ambição sincera, me ajudando a consertar um poste de cerca quebrado. Suas mãos eram desajeitadas, mas determinadas. Lembro-me de parar nosso trabalho e colocar a mão em seu ombro. Eu lhe disse que o caráter de um homem não é o que ele possui, as palavras parecendo tão verdadeiras então quanto agora, mas sim o que ele está disposto a proteger, seu nome, sua honra, sua família. Davi olhou de nossa modesta casinha para o horizonte, seus jovens olhos cheios de sonhos. Ele sorriu, um vislumbre do homem brilhante que se tornaria, e disse com a voz cheia de certeza inabalável que um dia construiria uma grande casa para nós. Um lugar tão grande e forte que eu sempre teria um lar, que não seria a casa dele, seria a nossa casa. A memória desapareceu, deixando para trás uma dor mais profunda do que qualquer golpe físico. Aquela promessa, aquela bela e sincera promessa de um filho para seu pai, era isso que Clara havia realmente jogado no gramado. Foi nisso que ela bateu a porta. Os 275 milhões de reais eram apenas números em uma página. A casa era apenas madeira e pedra, mas aquela promessa era o alicerce sagrado da minha vida, e ela a havia profanado. Parado ali, na chuva torrencial, senti a dor e o choque finalmente recuarem, substituídos por algo mais, algo duro, frio e claro. A dor estava se transformando, cristalizando-se em um único ponto afiado de propósito. Endireitei as costas, tirando meus ombros da postura derrotada. Dei uma última e longa olhada na casa. Não era mais um olhar de tristeza. Era um olhar de avaliação, um olhar de resolução. Atravessei a grama molhada, meus sapatos afundando levemente na terra macia. Peguei a alça da minha mala. Parecia sólida na minha mão. E sem olhar para trás, comecei a longa caminhada pela entrada de carros em direção à rua. Cada passo, um voto silencioso. O jogo não tinha acabado. Ela apenas fez sua jogada. Agora era a minha vez. Eu devia estar uma figura lamentável, parado na calçada, sob a chuva. Um homem de 70 anos, com uma única mala e uma vida subitamente apagada. Um táxi amarelo diminuiu a velocidade ao passar, seus faróis cortando a tarde sombria. Levantei a mão e ele parou. O motorista, um jovem de olhos gentis, não fez perguntas enquanto colocava minha mala no porta-malas. Ele perguntou para onde eu ia. Eu não queria ir para a casa de um amigo. Não suportaria a pena deles. Ainda não. Eu precisava de anonimato, um lugar onde eu pudesse pensar. Pedi para ir ao Hotel Estrela, um lugar que lembrava de anos atrás, bem longe na rodovia. Um lugar para onde as pessoas iam quando não queriam ser encontradas. A viagem foi um borrão de luzes da cidade manchadas e o baque rítmico dos limpadores de para-brisa. Cada batida parecia dizer: "E agora? E agora?
E agora? Deixamos os subúrbios bem cuidados para trás, as grandes casas dando lugar a centros comerciais e parques industriais. O Hotel Estrela era exatamente como eu não me lembrava. O letreiro estava com uma letra faltando, então se lia Hotel Estrela, suas luzes de neon zumbindo e piscando na chuva. A tinta do prédio estava descascando e o ar cheirava a asfalto molhado e arrependimento. O quarto que o recepcionista me deu ficava no térreo, de frente para o estacionamento. Era pequeno e o ar estava viciado. Uma colcha com estampa marrom estava esticada sobre um colchão irregular. Uma única lâmpada no criado mudo lançava um fraco círculo de luz amarela. A televisão antiga estava aparafusada na cômoda. Era o oposto completo da vida, da qual eu acabara de ser expulso. Os quartos espaçosos, o cheiro de flores frescas, a arte de valor inestimável, tudo parecia um sonho. Este quarto pequeno e triste era minha nova realidade. Coloquei minha mala no bagageiro gasto e sentei na beira da cama. As molas gemeram em protesto. Os únicos sons eram o zumbido do frigobar e o assobio distante dos pneus na rodovia molhada. Pela primeira vez em dias, eu estava verdadeiramente sozinho, cercado por um silêncio que era inteiramente meu. Mas não era o silêncio da derrota. Era o silêncio de um tabuleiro de xadrez depois que uma jogada devastadora foi feita. Era o silêncio da contemplação. Pensei na raiva de Clara, sua ganância tão transparente que era quase infantil. Pensei no testamento tão limpo, tão simples, tão diferente do meu filho. Davi era meticuloso. Ele era um gênio que via todos os ângulos, que planejava para todas as contingências em seus negócios. Poderia ele ter sido tão cego em sua vida pessoal? Poderia ele ter deixado seu próprio pai, o homem que financiou seu sonho, tão completamente desprotegido? Não fazia sentido. Os números não batiam. E como um homem de história, eu sabia que quando uma história não faz sentido, geralmente é porque você não está lendo o texto completo. Um novo pensamento começou a se formar. Não uma esperança, mas uma hipótese, uma possibilidade. E se Davi não estivesse cego? E se ele fosse estratégico? O pensamento era uma única e pequena chama na vasta escuridão do meu desespero. Era o suficiente. Alcancei o bolso do meu casaco, meus dedos se fechando em torno da forma fria e dura do meu telefone. Eu o peguei, a tela brilhante iluminando meu rosto no quarto escuro. Meu polegar rolou pelos nomes de amigos que eu ainda não podia encarar, pelos números de serviços que eu ainda não precisava. Parei em um nome que agora representava a única ponte entre o mundo que eu havia perdido e qualquer futuro possível. Doutor Mendes. Meu dedo pairou sobre a tela por um único batimento cardíaco, uma pergunta silenciosa pairando no ar. Render-se ou lutar? Então, com a mão firme, pressionei o botão de chamada. O conflito não era mais sobre o que havia sido feito a mim. Era sobre o que eu ia fazer a seguir. O telefone tocou 1, 2 vezes, um som estridente no quarto silencioso do hotel. Cada toque parecia uma vida inteira. Eu estava ligando para um advogado, mas também estava buscando uma tábua de salvação, uma conexão com o filho que eu havia perdido. Finalmente, o toque parou. A voz dele era profissional, mas eu podia ouvir o cansaço nela. Ele me chamou de Roberto, com uma nota de preocupação em seu tom, perguntando se eu estava bem, pois ele estava prestes a me ligar. Suas palavras me deram um pequeno choque. Ele estava prestes a me ligar. Ele estava esperando algo. Respirei fundo, organizando meus pensamentos, determinado a não soar como um homem quebrado. Mantive minha voz tão firme e uniforme quanto se estivesse dando uma palestra sobre a queda do Império Romano. Relatei os fatos, desprovido da emoção esmagadora que estava por baixo deles. Cumprimentei o doutor Mendes e comecei a dizer que estava ligando para informá-lo que não residia mais na casa do meu filho, que Clara deixou claro que eu não era bem-vindo e que eu havia pego um quarto no Hotel Estrela na rodovia.
O silêncio do outro lado da linha era pesado, mas não era o silêncio de choque ou descrença. Era o silêncio de uma confirmação triste e cansada. Ouvi-o suspirar, uma expiração longa e lenta que parecia carregar o peso de um segredo que ele vinha guardando há muito tempo. Ele disse meu nome, e o profissionalismo em sua voz foi substituído pela tristeza genuína de um amigo. Ele lamentou muito que eu tivesse passado por aquilo de verdade, mas não podia dizer que estava surpreso. Meu aperto no telefone se intensificou, não surpreso. A pequena hipótese que se formara na escuridão do meu desespero, de repente, pareceu menos um palpite e mais uma certeza. Meu filho sabia. Ele tinha previsto isso. O Dr. Mendes continuou, sua voz baixa e cheia de um afeto dolorido pelo amigo que havia perdido. Ele disse que Davi era um homem brilhante, que podia prever tendências de mercado e mudanças tecnológicas com anos de antecedência, que via o mundo em padrões, em linhas de código e resultados prováveis. E ele via os padrões nas pessoas também. Ele conhecia sua esposa. Ele a amava, eu acho, à sua maneira. Mas ele não era um tolo. Ele era um planejador. Ele sempre tinha uma contingência. Fechei os olhos, imaginando o rosto do meu filho. Não suas fotos sorridentes, mas o olhar de preocupação silenciosa que ele às vezes tinha, quando pensava que ninguém estava olhando, o fardo que ele devia carregar. Então, o tom do Dr. Mendes mudou. A tristeza amigável se foi, substituída pela voz nítida e precisa de um testamenteiro prestes a cumprir seu dever. Ele me disse que ia me contar algo agora, algo que ele estava obrigado por seu dever fiduciário e por sua promessa a Davi a não revelar, a menos que um conjunto muito específico de condições fosse atendido. Ao me remover à força da casa, Clara acabara de cumprir essas condições. Eu prendi a respiração. Era isso. O advogado continuou, dizendo que Davi o deixou com um envelope lacrado e uma lista de instruções detalhadas e privadas. O testamento que leram em seu escritório no outro dia não era a história toda. Era verdadeiro, em um sentido legal, mas estava incompleto. Ele pediu para eu pensar nisso como o primeiro movimento em um jogo de xadrez que meu filho sabia que talvez não estivesse por perto para terminar. Senti uma onda de emoções tão poderosa que quase me tirou o fôlego. Luto, agudo e fresco, pelo terrível conhecimento com que meu filho teve que viver, e um amor avassalador e esmagador por sua previdência, por seu coração ferozmente protetor que se estendia para cuidar de mim mesmo de além do túmulo. Eu sussurrei, perguntando o que ele estava dizendo, embora eu já soubesse a resposta. A voz do Dr. Mendes estava firme agora, um farol na tempestade. Ele estava dizendo que havia outra cláusula, uma cláusula de contingência acionada por ações específicas. Davi a chamou de seu teste de caráter. Ele queria mais do que tudo dar a Clara uma chance genuína de provar que ele estava errado. Ele esperava que ela escolhesse a decência, ele esperava que ela escolhesse a família, mas ele planejou para a probabilidade de que ela escolhesse a ganância. A pequena chama bruxuleante de propósito dentro de mim rugiu para a vida. Meu filho não me havia abandonado, ele me havia armado. As palavras finais do Dr. Mendes não foram um consolo, mas um chamado à ação. Ela havia falhado no teste, ela havia feito sua jogada. Agora era hora de eles fazerem a de Davi. A voz do Dr. Mendes ao telefone era uma tábua de salvação, me puxando dos escombros dos últimos dias e me colocando em terra firme. Sentei-me mais ereto na cama irregular do hotel, ouvindo com uma intensidade que não sentia há anos. O advogado começou a explicar, seu tom agora o de um estrategista explicando uma campanha brilhante, que para entender o que Davi fez, era preciso entender que ele não escreveu um simples testamento. Ele criou um teste,
Um teste de estresse ético e legal com toda a sua fortuna como objeto. Eu quase podia ver meu filho naquelas palavras. O planejador meticuloso, o gênio que via todos os resultados possíveis. O documento que leram em seu escritório, continuou Mendes, era a primeira parte desse teste. Era a isca. Foi projetado para dar a Clara tudo o que ela pensava que sempre quis. Mas vinha com um único e quase invisível fio amarrado. Ele fez uma pausa para efeito. Esse fio era um conceito legal chamado dever fiduciário. É um termo que os advogados usam o tempo todo e geralmente soa como jargão, mas Davi o transformou na chave de todo o mecanismo. Eu ouvi, absorto, enquanto ele explicava a simplicidade elegante e devastadora do plano do meu filho. O testamento afirmava que a herdeira, Clara, recebia a totalidade do patrimônio Martins, mas também continha uma cláusula crucial e cuidadosamente redigida. Dizia que ela estava vinculada, por um período de avaliação de 30 dias, a um solene dever fiduciário de proteger e zelar pelo bem-estar e pelo legado da família Martins. Mendes disse, com um toque de admiração na voz, que soava como uma frase sentimental, não é? Mas no contexto de um testamento é uma instrução legalmente vinculativa. Legado da família não significa apenas o dinheiro, significa as pessoas, a história, a honra. Significa você, Roberto. As peças começaram a se encaixar em minha mente, formando uma imagem da incrível previdência do meu filho. Mendes explicou, sua voz endurecendo como aço, que quando Clara me expulsou de casa, ela fez mais do que uma coisa cruel. Ela deu uma marretada na cláusula mais importante do testamento. Ela provou da maneira mais dramática possível que não tinha intenção de zelar pelo bem-estar ou pelo legado da família. Ela violou seu dever fiduciário e essa violação é o gatilho. Ele me disse que essa violação lhe dava, como testamenteiro, total autoridade legal para abrir e ativar um segundo documento, um codicilo selado ao testamento que Davi havia deixado em seu cofre particular. Enquanto o Dr. Mendes falava, o quarto sombrio do hotel ao meu redor desapareceu. Fui transportado de volta 3 meses, para a última noite tranquila que passei com meu filho. Estávamos na biblioteca, um silêncio confortável entre nós. Davi olhava atentamente para seu laptop, a testa franzida em concentração. Ele olhou para mim de repente, seus olhos cansados, mas claros. Havia um peso nele naquela noite, um cansaço que ia além do trabalho. Ele disse com a voz baixa, mas séria, que se algo acontecesse com ele, ele precisava que eu confiasse no que ele havia construído. Eu pensei que ele se referia à sua empresa, aos algoritmos, às patentes. Coloquei minha mão em seu ombro e disse que sempre confiaria, mas ele balançou a cabeça levemente. Ele esclareceu, olhando de volta para a tela cheia do que eu agora percebia que deviam ser documentos legais. Que não era apenas a empresa, ele se referia ao sistema, o sistema que ele construiu para me proteger. Eu não entendi na época. Pensei que ele estava falando de firewalls ou arranjos financeiros. Não percebi que ele estava forjando um escudo de lei e amor ao meu redor. Agora, neste quarto de hotel solitário, suas palavras eram a coisa mais clara do mundo. Ele estava se preparando para este exato dia. Voltei ao presente, meu coração doendo com uma mistura de imensa dor e profundo orgulho. Meu filho se fora, mas sua mente brilhante ainda estava trabalhando, ainda me protegendo. Então, perguntei ao Dr. Mendes, minha voz não mais trêmula, o que faríamos agora. Era a voz de um homem com uma missão. Mendes respondeu, sua voz toda profissional, que agora seguiriam as instruções de Davi à risca. E suas instruções eram muito claras. Eles não a confrontariam, não revelariam sua mão. O plano de Davi era mais elegante que isso. Ele sabia que o verdadeiro caráter se revela não quando é desafiado, mas quando pensa que ninguém está assistindo. Ele expôs os próximos passos.
Clara acreditava ser uma das mulheres mais ricas do país. Eles precisavam que ela acreditasse nisso com todo o coração, mas quando ela tentasse gastar esse dinheiro, liquidar esses ativos, exercer esse poder, ela descobriria que as portas estavam todas trancadas. Ele explicou que usaria sua autoridade legal como testamenteiro para colocar bloqueios temporários em tudo, citando atrasos processuais padrão, avaliações de patrimônio e apurações fiscais. Seria uma morte por 1000 cortes burocráticos. Ela seria uma rainha com um tesouro vazio. Mendes disse que ela ficaria frustrada, depois com raiva, depois desesperada. Davi sabia que ela não tinha paciência. Ele projetou a armadilha para se aproveitar de seus piores instintos. Ele deu a ela toda a corda que ela poderia querer, e que agora eles só precisavam esperar que ela amarrasse a própria forca. Ele me pediu para confiar no sistema, para confiar no meu filho. Desliguei o telefone, o silêncio do quarto de hotel não mais parecendo vazio, mas carregado de propósito. O jogo havia sido montado pelo meu filho há muito tempo. Era hora de eu desempenhar meu papel. O plano que o Dr. Mendes traçou ao telefone era ao mesmo tempo simples e de uma complexidade estonteante. Era um labirinto legal projetado pelo meu filho, e o Dr. Mendes estava me entregando o mapa. Suas instruções para sua parte eram precisas. Ele iniciaria o processo de congelamento legal dos principais ativos do espólio. Ele usaria o escudo perfeito e impenetrável da burocracia. Haveria notificações de processos de inventário, solicitações de avaliação de ativos, pedidos de certidões fiscais federais e estaduais. Cada passo era um procedimento padrão e legalmente exigido. Mas quando feito com lentidão deliberada, eles formariam uma parede invisível ao redor dos 275 milhões de reais. Clara seria capaz de ver a fortuna, mas seria totalmente incapaz de tocá-la. Seria como uma pessoa faminta olhando para um banquete através de uma vidraça inquebrável. Minhas instruções eram muito mais simples e muito mais difíceis. O Dr. Mendes disse com voz firme que eu, Roberto, deveria desaparecer. Não para sempre, apenas por alguns dias, deixar meu rastro esfriar. Não atender o telefone se alguém ligasse, não procurar velhos amigos. Para Clara e para o mundo, eu deveria ser o que ela acreditava que eu era. Um velho quebrado e derrotado que fugiu para algum canto escuro para lamentar. Minha ausência seria a confiança dela. Meu silêncio seria o sinal para ela agir precipitadamente. Eles precisavam que ela se sentisse completa, total e tolamente segura. Conversamos por mais alguns minutos, confirmando os detalhes, e então a ligação terminou. Coloquei meu telefone no criado mudo, desgastado. O quarto do hotel estava silencioso mais uma vez. Olhei ao redor para os móveis de laminado barato, o carpete manchado, as cortinas finas e desbotadas. 1 hora atrás, este quarto era um símbolo da minha humilhação, o ponto mais baixo da minha vida. Mas agora parecia diferente. Parecia um bunker, um centro de comando. O anonimato que eu havia procurado por vergonha se tornara uma vantagem estratégica. Este não era um lugar de derrota, era uma base de operações. Uma versão mais jovem e mais irritada de mim mesmo poderia ter chamado esse sentimento de sede de vingança. Eu poderia ter saboreado o pensamento do futuro sofrimento de Clara. Mas sentado ali na solidão silenciosa, sentindo o imenso peso da confiança do meu filho me alcançando do passado, eu sabia que isso era algo completamente diferente. Não se tratava de infligir dor. Tratava-se de revelar uma verdade dolorosa. Não era vingança. Era a execução lenta e metódica da justiça. A justiça do meu filho. Eu não era um vingador. Eu era um executor encarregado de realizar o último e mais importante desejo do meu filho, proteger seu legado da única pessoa que ele sabia que tentaria destruí-lo.
O plano era uma obra-prima de engenharia legal e psicológica, mas foi construído sobre uma única suposição crítica: a arrogância ilimitada de Clara. Um pingo de dúvida entrou em minha mente. Alguém poderia realmente ser tão cego pela ganância, tão completamente desprovido de cautela? O plano exigia que ela não apenas caminhasse para a armadilha, mas que corresse para ela, rindo o tempo todo. Ela teria que ignorar todos os sinais de alerta, todos os atrasos processuais, e acreditar apenas no que queria acreditar. Parecia uma falha em um projeto de outra forma perfeito. Preocupei-me que ela pudesse sentir que algo estava errado, que pudesse contratar um advogado competente que a aconselhasse a ter paciência. E então eu tive que me questionar. Eu teria a força para levar isso adiante? Meu papel era permanecer em silêncio, observar das sombras, enquanto ela, por um tempo, celebrava sobre o túmulo da memória do meu filho. Eu teria que suportar a ideia de suas festas, dela demolindo sua biblioteca, dela apagando sua presença da casa que construímos. Exigiria um nível de autocontrole que eu não tinha certeza de possuir. O instinto de lutar, de gritar, de confrontá-la era poderoso. Olhei para a tela escura do meu telefone, para meu próprio reflexo cansado. Olhando de volta, vi o rosto de um pai de luto. Mas por baixo da dor, vi o professor de história, o homem que entendia que as batalhas mais importantes são frequentemente vencidas não no campo, mas nos arquivos silenciosos, através da paciência e do estudo cuidadoso dos fatos. Davi havia estudado seu oponente. Ele havia traçado a estratégia. Ele confiava em mim para executá-la. Eu não o decepcionaria. Estendendo a mão com firmeza, pressionei e segurei o botão de ligar do meu telefone. A tela piscou e ficou preta. O primeiro passo do plano estava completo. Eu havia desaparecido. Nos 3 dias seguintes, segui as instruções do Dr. Mendes à risca. Vivi em um estado de exílio autoimposto, um fantasma em um quarto de hotel barato. A televisão permaneceu desligada. Meu telefone permaneceu um retângulo escuro e silencioso no criado mudo. O mundo do lado de fora da minha janela, com seu rio interminável de tráfego na rodovia, deixou de existir. Eu não sabia na época, é claro, mas enquanto eu estava sentado naquela solidão silenciosa e contemplativa, Clara estava fazendo exatamente o oposto. Ela estava explodindo no mundo com a força de uma supernova financeira, um espetáculo de consumo tão grandioso que era quase uma forma de arte. O Dr. Mendes, mais tarde, me contou todos os detalhes. Sua voz, um relatório seco e factual ao telefone. Ele pintou o quadro de uma mulher tão completamente consumida pela ganância que não conseguia ver, à beira do penhasco, logo além de seus sapatos novos de R$1.000. Sua primeira parada, ele me disse, foi uma maratona de compras pelas boutiques mais caras que a cidade tinha a oferecer. Ela se movia por elas, não como uma compradora, mas como uma conquistadora, reivindicando tributo. Bolsas de designers cujos nomes eu nem conhecia, relógios que custavam mais do que minha primeira casa, vestidos que ela provavelmente usaria apenas uma vez. Ela não estava apenas comprando coisas. Ela estava comprando uma nova identidade, trocando a pele de sua vida antiga e se envolvendo em um casulo de luxo obsceno. De lá, ela foi a uma concessionária de supercarros, o tipo de lugar com pisos de concreto polido e mais seguranças do que carros. Ela não olhou. Ela simplesmente apontou para o veículo mais ostensivo no showroom. Um carro esportivo vermelho sangue com portas que se abriam para cima como asas. Ela deu um depósito substancial e não reembolsável com um toque de seu cartão de crédito. O vendedor, o Dr. Mendes soube. Perguntou quando ela pagaria o saldo restante. Clara riu, um som tilintante e condescendente, dizendo que seria assim que uma papelada chata do espólio fosse liberada e para ele não se preocupar, que o dinheiro estava lá.
Mas seu ato mais flagrante, aquele que pareceu uma violação pessoal, mesmo quando ouvido em segunda mão, foi o que ela planejou para a casa. Ela contratou um famoso designer de interiores, um homem conhecido por seu estilo frio e brutalmente minimalista, que era a antítese do lar quente e confortável que Davi e eu havíamos criado. Ele e Clara caminharam pela casa, e Clara emitia decretos como uma tirana mesquinha. Os pisos de carvalho quentes deveriam ser arrancados e substituídos por mármore branco. Os móveis confortáveis e feitos sob medida deveriam ser vendidos, mas ela guardou seu maior veneno para a biblioteca. O investigador particular do Dr. Mendes havia gravado sua conversa com o designer. Clara disse, com a voz gotejando desdém, que aquele cômodo era um necrotério, com todos aqueles livros velhos e empoeirados e aquela madeira escura e deprimente. Ela queria que fosse demolido. Queria paredes brancas, vidro cromado e um bar de sucos pessoal bem ali. Ela estava apontando, observou o investigador, diretamente para o local onde a poltrona de leitura favorita de Davi ficara por mais de uma década. Ela não estava apenas redecorando. Ela estava realizando uma limpeza ritual, apagando sistematicamente todos os vestígios do meu filho e de mim. O crescendo de sua arrogância foi a festa. Ela deu uma enorme festa com buffet 3 noites depois de me expulsar. A casa estava cheia de estranhos, um conjunto inteiramente novo de amigos que haviam aparecido milagrosamente em sua vida exatamente ao mesmo tempo que os 275 milhões de reais. O champanhe corria solto, um DJ tocava música alta e pulsante, e Clara reinava no centro de tudo, absorvendo a adoração de seus novos seguidores. Ela estava radiante, triunfante, e em algum momento da noite, a fonte do Dr. Mendes lhe disse. Um dos novos amigos perguntou sobre o pai de Davi. Clara parou, colocando uma mão dramática no peito, como se a pergunta lhe causasse grande dor. Ela suspirou, sua voz se espalhando pelo círculo de ouvintes silenciosos, e falou sobre o pobre e querido Roberto, dizendo que ele estava tão sobrecarregado com tudo, o luto, as questões legais, que não conseguia se ajustar a esta nova realidade. Ela balançou a cabeça tristemente, dizendo acreditar que ele se internou em uma casa de repouso tranquila em algum lugar no norte, que era melhor assim, pois ele simplesmente não pertencia a este mundo. Ao ouvir o doutor Mendes recontar essa parte, uma estranha calma me invadiu. Não senti raiva nem fúria, senti apenas uma profunda e fria pena. Ela estava dançando em um castelo de cartas, brindando a um futuro que já havia sido assinado e perdido. Ela acreditava ser a rainha de um novo e reluzente reino, sem nunca perceber que era apenas uma atriz temporária em um palco que meu filho havia construído com tanto cuidado, e o ato final, eu sabia, estava prestes a começar. A armadilha havia sido montada. A isca havia sido mordida. E agora, as paredes estavam prestes a começar a se fechar. O dia seguinte à sua festa deveria ser o primeiro dia de seu novo reinado. Como o Dr. Mendes me contou mais tarde, Clara acordou tarde, a luz do sol entrando no quarto principal que ela agora ocupava sozinha. A casa estava silenciosa. Os fornecedores haviam limpado as evidências da grande festa da noite anterior. Ela provavelmente se sentia no topo do mundo, uma rainha em seu castelo. A mestre indiscutível de um universo de 265 milhões de reais. Ela decidiu começar seu dia e sua nova vida com um ato de consumo casual e triunfante. Ela dirigiu o sedã de luxo de Davi, um carro que agora considerava seu, para um café chique no centro da cidade, após uma breve e satisfatória parada em sua nova joalheria favorita. Foi lá, cercada pelo tilintar silencioso de porcelana e pelo murmúrio da elite da cidade, que a primeira rachadura apareceu na fundação de seu mundo perfeito. Depois de pedir um café ridiculamente caro e um doce, ela apresentou seu novo cartão de crédito preto,
aquele vinculado diretamente à conta principal do espólio. O barista o passou. Um momento se passou. Ele o passou novamente. Uma pequena e educada carranca apareceu em seu rosto. Ele disse, com a voz baixa o suficiente para evitar uma cena que sentia muito, mas havia sido recusado. Clara riu, um som de pura incredulidade, dizendo que era impossível e pedindo para ele tentar de novo. Ele tentou. O resultado foi o mesmo. A irritação cintilou em seu rosto, substituída por um lampejo de vergonha ao notar uma mulher em uma mesa próxima olhar para ela. Ela lhe entregou um cartão diferente, também vinculado ao espólio. Também foi recusado. Atrapalhada, ela pagou com o último dinheiro que tinha em sua bolsa de grife e recuou para seu carro, o rosto uma máscara de fúria fria. Ela ligou imediatamente para a linha de private banking. O representante que atendeu foi impecavelmente educado, o que só pareceu alimentar sua raiva. O banqueiro, após um momento, disse ver o problema, que parecia haver um bloqueio processual temporário em todas as contas associadas ao espólio Martins. A voz de Clara era cortante, perguntando o que era aquilo, que ela era a única beneficiária e que o dinheiro era dela, e ordenando que ele removesse o bloqueio imediatamente. Houve um som suave de busca eletrônica do outro lado da linha. O banqueiro, com a voz ainda irritantemente calma, disse que, infelizmente, não podia fazer isso, que a solicitação foi registrada naquela manhã pelo testamenteiro do espólio, o Dr. Mendes, e que era um bloqueio padrão pendente de uma avaliação completa dos ativos para o processo de inventário e que suas mãos estavam atadas. Clara sentou-se em seu carro, o motor silencioso, e encarou as vitrines brilhantes. Pela primeira vez, uma fria serpente de medo real se insinuou em seu coração. Ela dirigiu para casa, sua mente a mil. Quando entrou pela porta da frente, seu telefone estava tocando. Era o famoso designer de interiores. Sua voz, geralmente tão bajuladora e efusiva, estava seca e irritada. Ele a chamou de Clara querida, dispensando as formalidades, e disse que havia um pequeno problema. Sua equipe de demolição chegou à casa naquela manhã para começar a trabalhar na biblioteca, mas foram mandados embora. Eles foram notificados com um aviso legal, uma liminar temporária sobre quaisquer alterações estruturais na propriedade, protocolada pelo testamenteiro do espólio. Ele respirou fundo e disse que sua equipe cobrava por hora e que, naquele momento, estavam cobrando dele por não fazerem absolutamente nada. E perguntou o que estava acontecendo. Clara a afundou em um sofá branco impecável, o telefone frio contra sua orelha. Ela estava cercada pelas paredes que queria derrubar. Mas uma parede invisível e mais poderosa acabara de ser erguida ao seu redor. Antes que ela pudesse sequer formular uma resposta para o designer, outra chamada entrou. Era o vendedor da concessionária Maserati, e a simpatia animada havia sumido de sua voz. Era agora a voz de um homem que queria seu dinheiro. Ele a chamou de Senhora Martins, seu tom todo profissional, dizendo que estava ligando sobre o pagamento final do Gran Turismo, que, como discutido, o depósito dela garantia o veículo por uma janela de 72 horas e que eles estavam agora na hora 75, precisando da transferência bancária hoje. Caso contrário, ele seria forçado a liberar o veículo para outra parte interessada e que, conforme o contrato que ela assinou, o depósito não era reembolsável. O carro esportivo, o símbolo máximo de seu novo status, estava prestes a desaparecer. Cada pilar de sua nova vida estava desmoronando, um por um, no espaço de uma única manhã. Foi quando o pânico realmente se instalou. Sua raiva confiante se dissolveu em um medo frenético e encurralado. Ela tinha apenas uma jogada restante. Ela discou o número do escritório do Dr. Mendes, seu polegar cutucando a tela. No momento em que ele atendeu, a represa de sua compostura se rompeu e uma torrente de palavras furiosas e aterrorizadas jorrou. Ela gritou no telefone.
perguntando o que ele havia feito, por que seu dinheiro estava congelado, por que ela não podia tocar em nada, que a casa era dela, que ele trabalhava para ela, que ela era o espólio, que ele não podia fazer isso com ela, que ela o processaria, que o arruinaria. Do outro lado da linha, como o Dr. Mendes me descreveu mais tarde, ele simplesmente segurou o telefone a alguns centímetros da orelha e esperou a tempestade passar. Quando ela finalmente parou para respirar, ele falou. Sua voz, o centro calmo e inabalável de seu furacão. Ele disse compreender a frustração dela, mas que, como ele tinha certeza de que ela poderia apreciar, a liquidação final de um espólio desse tamanho era um processo altamente complexo. Ela gritou que não havia nada de padrão naquilo. Ele continuou, seu tom irritantemente profissional, assegurando-lhe que cada ação que ele tomou era um passo perfeitamente padrão e legalmente exigido para proteger os ativos do espólio durante o período de inventário, que ele estava simplesmente seguindo a letra da lei. Ela gritou novamente, um som cru e frustrado de uma criança mimada sendo negada o que quer. Ela estava batendo os punhos contra uma parede invisível, uma parede construída de procedimento, de legalidade, do brilhante e paciente projeto do meu filho. Após uma ameaça final e incoerente, ela bateu o telefone. Ela estava presa, presa não por barras ou fechaduras, mas pelo próprio sistema que ela pensava que lhe dera tudo. Ela era uma rainha em uma gaiola dourada. E meu filho, através da mão calma e firme do Dr. Mendes, acabara de girar a chave silenciosa e irrevogavelmente. 5 dias, de acordo com as atualizações que recebi do Dr. Mendes pelo telefone chiado do hotel, foi o tempo que levou para o novo mundo de Clara enferrujar. As paredes invisíveis que ele havia erguido fizeram seu trabalho perfeitamente. Sua vida, que parecia tão ilimitada e brilhante apenas alguns dias antes, tornara-se uma gaiola dourada. As faturas não pagas dos fornecedores da festa e do DJ agora chegavam com avisos vermelhos e raivosos, exigindo pagamento imediato. O designer de interiores enviou um e-mail contundente e uma conta por seu tempo perdido. A concessionária de carros ligou uma última vez para informá-la de que seu depósito foi perdido e que o carro esportivo vermelho havia sido vendido para outra pessoa. Seus novos amigos ricos, aqueles que brindaram a seu nome com seu próprio champanhe, de repente se tornaram impossíveis de contatar. Suas ligações iam para a caixa postal. Suas mensagens eram deixadas sem resposta. O silêncio naquela vasta mansão vazia devia ser ensurdecedor. Ela era a rainha de um reino de papel, e uma leve brisa acabara de soprar tudo para longe. Sua primeira reação, relatou o investigador do Dr. Mendes, foi uma busca frenética e desesperada por mim. A dinâmica de poder havia se invertido tão completamente que era quase poético. A mulher que me ordenou que fosse morrer em um lixão agora vasculhava a cidade pelo próprio homem que ela havia descartado. Seu desespero, imagino, era alimentado por um último lampejo de sua arrogância. Ela provavelmente acreditava que, se pudesse apenas me encontrar, poderia me intimidar ou me ameaçar a fazer o advogado recuar e liberar seu dinheiro. Ela dirigiu até as casas de meus velhos amigos, homens e mulheres, que ela sempre tratou com desprezo desdenhoso. Mas em cada porta ela foi recebida com uma negação educada e firme. Eles lamentavam, mas não tinham visto Roberto. Não, ele não havia ligado. Cada porta fechada era outro reflexo daquela que ela havia batido na minha cara. Ela, a nova milionária, era quem estava sendo rejeitada. Ela, a dona da casa, era quem não era mais bem-vinda. Na tarde do 5º dia, sua raiva se esgotou, deixando para trás apenas as cinzas frias e cinzentas do desespero. Cada avenida era um beco sem saída. Cada ligação era um fracasso. Ela estava total e completamente impotente. Havia apenas um lugar para ir, uma pessoa a quem apelar.
Ela já havia tentado gritar com o Dr. Mendes. Desta vez, ela teria que tentar uma tática diferente. Humildade, ou pelo menos uma performance dela. Enquanto se dirigia para o escritório dele no centro da cidade, despojada de sua arrogância e bravata, ela deve ter sentido o verdadeiro peso de sua situação pela primeira vez. Ela era uma herdeira de 275 milhões de reais que não podia pagar um parquímetro. E foi isso que a levou, finalmente, à silenciosa sala de espera com painéis de madeira de Mendes Finch. O Dr. Mendes havia me ligado no hotel naquela manhã. Sua voz estava calma, mas eu podia ouvir uma nota de finalidade nela. Ele disse simplesmente: "Roberto, está na hora. Acho que ela está pronta para ouvir." Ele havia mandado um carro para mim e eu vesti meu melhor terno, o simples azul marinho que usei no casamento do meu filho. Eu estava sentado naquela sala de espera por cerca de 1 hora, não com ansiedade, mas com um profundo senso de calma. Eu não era uma vítima esperando por um pedido de desculpas. Eu era um pai prestes a cumprir os últimos desejos de seu filho. Eu estava lendo um livro sobre história romana, o peso familiar dele em minhas mãos, uma âncora reconfortante. A porta da sala de espera se abriu suavemente. Não levantei o olhar imediatamente. Terminei meu parágrafo primeiro. Então, lentamente, abaixei meu livro. Ela estava parada ali, hesitando no limiar. Não parecia em nada com a rainha conquistadora da leitura do testamento ou com a fúria raivosa da festa. Suas roupas caras estavam amassadas. Seu cabelo perfeito estava em desordem e seus olhos estavam arregalados com um medo que ela não conseguia mais esconder. Ela parecia perdida e pequena. Seus olhos examinaram a sala, provavelmente procurando pela recepcionista, e então me encontraram. Eles se fixaram no meu rosto, e naquele instante eu vi tudo acontecer. A confusão, o choque e então o horror crescente e doentio da compreensão. A percepção de que aquilo não era uma série de erros burocráticos infelizes. Não era um problema que pudesse ser consertado. Era um plano meticuloso e perfeitamente executado. E o velho quieto e insignificante que ela jogara na chuva, como um pedaço de lixo, estava sentado no cerne de tudo. Observei a cascata de emoções ondular pelo rosto de Clara. Aconteceu em uma fração de segundo, mas para mim pareceu uma eternidade. Primeiro, houve uma simples confusão, do tipo que se vê quando um cômodo familiar foi inexplicavelmente reorganizado. Depois, um flash de choque puro e não diluído, quando seu cérebro finalmente processou o fato impossível de que eu, o fantasma que ela exorcizara, estava sentado bem ali na frente dela. E, finalmente, esse choque se transformou em um medo profundo e primitivo. O olhar de um jogador de xadrez que acaba de perceber que está em xeque-mate a 5 lances. O discurso desesperado e suplicante que ela provavelmente ensaiou durante todo o caminho até o escritório morreu em seus lábios. A arrogância, a raiva, a fúria, tudo isso evaporou, deixando para trás um pânico cru e trêmulo. Ela sussurrou meu nome, sua voz mal audível. Então, como se lembrasse do papel que deveria desempenhar, ela tentou novamente, forçando um termo de afeto que agora soava como uma maldição. Ela gaguejou, dando um passo hesitante para dentro da sala, dizendo que estava me procurando por toda parte, que estava muito preocupada. A mentira era tão transparente, tão patética, que era quase digna de pena. Ela estava tentando reescrever a história dos últimos 5 dias em uma única frase desesperada. Estava tentando fingir que era uma filha preocupada, não uma tirana fracassada. Eu simplesmente olhei para ela. Não sorri, não fiz cara feia, não lhe ofereci raiva para lutar contra, nem pena para se agarrar. Eu não disse nada. Naquele momento, entendi que o silêncio era a ferramenta mais poderosa que eu possuía. Não havia palavras que precisassem ser ditas.
Meu silêncio era um espelho, e nele ela foi forçada a ver o reflexo de sua própria crueldade, sua própria ganância, suas próprias escolhas. Foi uma acusação mais condenatória do que qualquer grito, qualquer acusação, qualquer lágrima poderia ser. Ela desmoronou sob o peso daquele olhar silencioso. Seus olhos dispararam pela sala, procurando uma fuga, alguém para resgatá-la da verdade desconfortável. Ela continuou, sua voz falhando, as palavras saindo em uma súplica desorganizada, dizendo que não queria que aquilo acontecesse, que as coisas simplesmente saíram do controle, a pressão que ela não estava pensando. Sua voz sumiu. Ela podia ver em meus olhos. Ela sabia que eu sabia que a performance havia acabado. Assim que o silêncio se estendeu ao seu ponto de ruptura, a porta dos escritórios principais se abriu. O Dr. Mendes estava lá. Ele usava um terno escuro e conservador, seu rosto uma máscara perfeita de gravidade profissional. Ele não reconheceu a angústia de Clara ou seus pedidos de desculpa gaguejados. Ele simplesmente olhou para ela, depois para mim, seu olhar comunicando uma compreensão profunda e sombria. Ele nos chamou, Clara e Roberto, sua voz calma e firme, cortando a tensão como uma lâmina, e nos pediu para acompanhá-lo à sala de conferências para que pudessem começar. Ele segurou a porta aberta. Fechei meu livro, colocando-o cuidadosamente na mesa de canto ao lado da minha cadeira. Levantei-me, meus movimentos lentos e deliberados. Eu não era o homem curvado e derrotado que fora empurrado para a chuva. Senti uma vida inteira de dignidade silenciosa pousar em meus ombros. Caminhei em direção à sala de conferências. Após um momento de hesitação, Clara seguiu. Ela não era mais uma rainha liderando uma procissão. Ela era uma ré sendo levada ao banco dos réus. Os 10 passos da sala de espera até aquela sala de conferências pareceram uma milha. A cada passo, os últimos vestígios de seu poder pareciam se desprender. Eu não era mais o homem que ela havia expulsado, e ela não era mais a mulher que segurava o mundo em suas mãos. Éramos simplesmente um pai e uma nora, prestes a enfrentar a verdade final e inalterável do legado do meu filho. E eu estava pronto. Sentamo-nos à longa mesa de conferências polida. O Dr. Mendes estava na cabeceira, uma posição de autoridade calma e silenciosa. Eu estava à sua direita e Clara à sua esquerda, uma vasta extensão de mogno brilhante entre nós. O ar na sala estava parado e pesado, como o ar antes de uma tempestade. Clara sentou-se rigidamente em sua cadeira, as mãos cerradas no colo. Ela tentava projetar a imagem de uma mulher injustiçada, vítima de um erro burocrático, mas o medo em seus olhos atraía. Ela era um animal encurralado, e sabia disso. O Dr. Mendes começou, sua voz desprovida de emoção, uma simples declaração de fato. Ele agradeceu a presença de Clara e disse que ela estava ali hoje porque se viu, de repente, incapaz de acessar os bens do espólio de seu falecido marido e que a razão para isso, ele assegurou, não era um erro, mas na verdade era bastante simples. Ele deslizou um único documento pela mesa em direção a ela. Era uma cópia do testamento que havia sido lido há pouco mais de uma semana. Ele a lembrou, com a voz uniforme e medida, que aquele documento a nomeava como a principal beneficiária e administradora do espólio Martins, mas também, na seção 2, a vinculava a um dever fiduciário específico e legalmente aplicável. Ele tinha uma segunda cópia e tocou em um parágrafo destacado com sua caneta. A cláusula afirmava que a herdeira, por um período de 30 dias, assumia o dever solene de proteger e manter o bem-estar da família imediata e a integridade do legado da família Martins. Ele deixou as palavras pairarem no ar por um momento. 30 dias, um período de experiência, um tempo para avaliação, a ser supervisionado por ele como testamenteiro do espólio.
Clara olhou para o parágrafo, seus olhos percorrendo as palavras como se as visse pela primeira vez. Eu podia ver a confusão lutando com seu pânico crescente. O Dr. Mendes continuou, sua voz implacável em sua calma precisão. Ele afirmou que, 5 dias atrás, na tarde de 17 de setembro, ela cometeu uma violação profunda e irreversível desse dever. Ele deslizou uma segunda pasta, muito mais fina, pela mesa. Ela pousou suavemente ao lado do testamento. Era uma declaração juramentada de seu sogro, Roberto Martins, detalhando como ela o expulsou à força, o único outro membro vivo da família Martins imediata, da casa. Afirmava que ela o instruiu a, e ele estava citando diretamente da declaração, ir morrer em um lixão. Ouvir minha própria história recontada naquele cenário legal estéril, ouvir suas palavras feias repetidas para ela, pareceu uma validação final e sombria. Clara estremeceu como se ele a tivesse golpeado. O último resquício de cor sumiu de seu rosto. Ela olhou da pasta para mim e depois para o Dr. Mendes, sua boca abrindo e fechando silenciosamente. Ela não tinha defesa. Não havia mentira que ela pudesse contar que seria mais poderosa do que a simples verdade documentada. O Dr. Mendes inclinou-se ligeiramente para a frente, seu olhar inabalável. Ele explicou a Clara que o primeiro testamento não era apenas um documento legal. Era uma pergunta para a qual seu cliente, seu falecido marido, precisava de uma resposta definitiva. E a pergunta era esta: ela era uma guardiã digna do trabalho de sua vida? Ela era uma protetora digna de sua família? Eu a observei enquanto a terrível verdade começava a surgir. Ela não era uma jogadora em um jogo financeiro. Ela era o objeto de um experimento moral e havia falhado da maneira mais espetacular imaginável. O Dr. Mendes disse, sua voz baixando um pouco, tornando-se mais intensa, que as ações dela forneceram a resposta a essa pergunta com clareza absoluta, o que o levava a uma pergunta dele para ela. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pressioná-la. Ele perguntou se ela ouviu com atenção o testamento inteiro, se prestou atenção às palavras na seção 4, subcláusula C, as letras miúdas, a parte que descreve a ativação automática e imediata do codicilo B, no caso de uma violação catastrófica do dever fiduciário pela beneficiária principal. Seu rosto era uma máscara em branco de horror incompreensível. Ela só tinha ouvido os 265 milhões de reais. Ela só tinha ouvido a casa. O resto tinha sido apenas ruído. O Dr. Mendes pegou a pasta de couro que estava ao lado de sua cadeira. Observei-o, meu coração batendo em um ritmo lento e estável. Ele não tirou um grosso fichário legal ou uma pilha de papéis. Ele tirou um único e elegante envelope cor de creme. Estava selado com um círculo de cera azul escura, impresso com o anel de sinete da família Martins, aquele que eu dera a Davi no dia em que ele se formou na faculdade. O advogado colocou o envelope exatamente no centro da mesa polida. Ele ficou ali, um objeto quieto e despretensioso que continha o poder de um terremoto. Clara o encarou como se fosse uma cobra venenosa. O Dr. Mendes cruzou as mãos. Ele informou a Clara que aquele codicilo anulava legalmente o documento que leram na semana passada em sua totalidade, e que aquele, sua voz ressoando com a verdade final e inatacável, era o verdadeiro e final testamento de Davi. O Dr. Mendes pegou um pequeno abridor de cartas de prata de seu conjunto de mesa e o deslizou cuidadosamente sob o selo de cera azul. O som do papel rasgando foi um rasgo agudo e final na sala silenciosa. Ele desdobrou a única folha de papel que continha. Vi a caligrafia clara e familiar do meu filho e minha respiração ficou presa no peito. As verdadeiras intenções de Davi não estavam enterradas em páginas de jargão jurídico. Elas foram declaradas com uma clareza que era ao mesmo tempo amorosa e implacável.
O Dr. Mendes colocou o papel na mesa e começou a ler, sua voz o instrumento calmo e firme do comando final do meu filho. Ele começou lendo que aquele era o codicilo ao Último Testamento e vontades de Davi Martins, ativado naquela manhã pela autoridade concedida ao seu testamenteiro, e que ele tornava nulas e sem efeito todas as versões anteriores daquele testamento. E a disposição de seu espólio era a seguinte. Ele olhou diretamente para Clara, cujos olhos estavam arregalados com um terror tão profundo que parecia ter-lhe roubado o fôlego. Primeiro, Mendes leu: todos os seus bens, sem exceção, incluindo todas as ações da Martins I.A., todas as carteiras financeiras e a propriedade residencial na Alameda Salgueiro, 114, deveriam ser transferidos imediatamente para um fundo irrevogável recém-formado, a ser conhecido como Fundo Legado Martins. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Segundo, o único curador, gerente e administrador do Fundo Legado Martins seria seu pai, Roberto Martins. Senti um peso imenso e humilhante pousar em meus ombros. Um dever, um propósito. Terceiro, Mendes continuou, sua voz inabalável. A missão principal deste fundo seria financiar e supervisionar a Fundação de Bolsas de Tecnologia Davi Martins, uma entidade de caridade dedicada a fornecer educação em tecnologia e engenharia e bolsas de estudo para crianças carentes, uma causa com a qual meu filho se importava profundamente. E então ele chegou à disposição final. Ele olhou para Clara mais uma vez antes de lê-la. Quarto, para sua esposa, Clara Martins, o fundo fornecerá um estipêndio mensal de R$200. Ele deixou esse número pairar no ar, uma fração patética dos milhões que ela havia provado. Este estipêndio está condicionado à manutenção de um emprego em tempo integral verificável. Ela terá permissão para residir sem aluguel no chalé de hóspedes da propriedade. Qualquer violação desses termos ou qualquer decisão de deixar de trabalhar resultará na rescisão imediata e permanente de todo o apoio financeiro. Não era um castigo de pura pobreza. Era, à sua maneira, muito pior para ela. Meu filho não a estava deixando passar fome. Ele a estava sentenciando a uma vida de trabalho honesto e comum, uma vida de responsabilidade. O tipo de vida que ela se casou com ele para escapar. A cor havia desaparecido completamente de seu rosto, deixando uma máscara pálida e serosa. Ela balançou a cabeça, um movimento minúsculo, quase imperceptível, como se tentasse negar fisicamente a realidade das palavras que estava ouvindo. O império de R$275 milhões, o carro esportivo, as festas, o poder. Tudo tinha sido uma fantasia, um sonho de uma semana, do qual ela agora estava tendo o mais cruel dos despertares. Enquanto o Dr. Mendes dobrava cuidadosamente a única folha de papel e a colocava de volta em seu envelope, a finalidade do momento a atingiu. Um pequeno suspiro engasgado escapou de seus lábios. Seus olhos rolaram para trás na cabeça e, com um suspiro suave, ela caiu de lado da cadeira e desabou no tapete grosso em um desmaio profundo. A grande e poderosa rainha do espólio Martins se fora, e em seu lugar havia apenas uma mulher inconsciente no chão de um escritório de advocacia com um futuro que ela, sozinha, havia destruído. A vontade do meu filho fora feita. 6 meses se passaram. 6 meses em que o mundo para mim não foi apenas reorganizado, mas renascido. O silêncio do quarto de hotel foi substituído pelo barulho caótico e maravilhoso da criação. O fantasma que assombrava os corredores de uma vida passada encontrou um propósito novo e vibrante. Eu estava em um pódio, o cheiro de tinta fresca e novos começos no ar. Eu usava o mesmo terno azul marinho que usara no escritório do Dr. Mendes, mas não parecia mais uma armadura para um confronto. Parecia o uniforme de um zelador, o orgulhoso guardião de um sonho.
Olhei para fora, não para uma nora tensa e hostil, mas para uma sala cheia de rostos jovens, brilhantes e esperançosos. A primeira turma de formandos da Fundação de Bolsas de Tecnologia Davi Martins. Quando comecei a falar, minha voz era forte e clara. Eu disse bom dia, com um sorriso genuíno no rosto. Meu nome é Roberto Martins, e eu sou o pai do meu filho. Contei-lhes histórias sobre Davi, não sobre Davi, o magnata da tecnologia, o milionário, mas sobre Davi, o menino curioso que desmontou a única televisão da nossa família só para ver como funcionava. Sobre Davi, o jovem determinado que acreditava que a magia da tecnologia não deveria ser um luxo para os ricos, mas uma ferramenta para todos com um sonho. Eu disse à multidão que muitas pessoas se lembrarão do meu filho pela fortuna que ele criou. Mas essa fortuna nunca foi seu objetivo. Foi apenas um subproduto. Seu sonho real, seu verdadeiro legado é este. Gesticulei pela sala, para os novos computadores brilhantes, para os quadros interativos, para os rostos ansiosos das crianças que aprenderiam, criariam e construiriam seus próprios futuros aqui. Eu continuei, dizendo que Davi acreditava que o talento é universal, mas a oportunidade não. Ele queria construir portas para aqueles a quem sempre foram mostradas paredes. Então, hoje, não estamos apenas inaugurando um prédio, estamos continuando seu trabalho mais importante. Estamos cumprindo sua verdadeira vontade. Não a escrita no papel, mas a que estava escrita em seu coração. Enquanto a sala se enchia de aplausos calorosos e sinceros, meus pensamentos se desviaram por um momento para Clara. Não penso mais nela com raiva. Raramente penso nela, mas sei onde ela está. O fundo do meu filho, a sua maneira silenciosa e metódica, ainda a vigia. A imagem que me veio à mente foi de um tipo diferente de sala, uma cafeteria movimentada no centro da cidade durante a correria da manhã. Clara estava atrás do balcão, usando um avental verde simples com seu nome em uma etiqueta de plástico. Seu cabelo estava preso para trás, e seu rosto estava livre da maquiagem cara que ela costumava usar. Ela se movia com uma eficiência praticada, espumando leite, chamando pedidos, limpando o balcão. Ela parecia cansada, o tipo de cansaço que vem de ficar de pé por 8 horas. Um cliente foi rude com ela, reclamando que seu latte não estava quente o suficiente. Vi um lampejo do fogo antigo em seus olhos, um flash de indignação, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituído por uma resignação cansada. Ela disse com a voz monótona que sentia muito e que faria um novo para ele. Ela fora sentenciada a uma vida não de pobreza, mas de consequências, uma vida de trabalho honesto e comum, e à sua maneira silenciosa, ela estava cumprindo sua sentença. Uma jovem, não mais velha que 14 anos, puxou minha manga, me trazendo de volta ao presente. Ela apontou com entusiasmo para a tela de seu computador, mostrando-me uma linha simples de código que ela havia escrito que fazia um cachorro de desenho animado abanar o rabo. Seus olhos brilhavam de orgulho e descoberta. Eu sorri, um sorriso real que alcançou meus próprios olhos. A vontade do meu filho havia criado 2 novas realidades. Para Clara, um mundo de consequências silenciosas. Para mim, um mundo de propósito barulhento, caótico e maravilhoso. A justiça, finalmente aprendi, nem sempre é encontrada em um confronto dramático de tribunal. Às vezes, está no trabalho silencioso, constante e diário de construir algo melhor no mesmo espaço onde algo foi quebrado. A biblioteca é meu escritório agora. O cômodo favorito do meu filho não é mais um santuário silencioso de memória, mas o coração pulsante de seu legado vivo. As prateleiras de carvalho escuras ainda estão aqui, mas agora compartilham espaço com quadros brancos cobertos de planos e ideias. O ar, antes denso com o cheiro de papel velho, agora zumbido com a energia de um futuro mais brilhante.
Muitas vezes me sento em sua velha escrivaninha à noite, depois que a pequena e dedicada equipe foi para casa. No canto da mesa há uma fotografia de Davi tirada em uma viagem de caminhada anos atrás. Ele está sorrindo, o sol em seus olhos, o mundo inteiro a seus pés. Olho para ela e não sinto tristeza, apenas um orgulho silencioso e profundo. A justiça, percebi, nem sempre é um caso ruidoso e estrondoso. Nem sempre vem com o bater de um martelo ou um veredito gritado. Às vezes, a justiça é o clique silencioso e satisfatório de um plano bem traçado, se encaixando perfeitamente. Meu filho não deixou para trás uma pilha de dinheiro. Ele deixou para trás um legado de paixão e a crença de que o sucesso de uma pessoa poderia ser usado para construir uma escada para outras. Meu propósito, minha grande honra, é garantir que esse legado respire e cresça todos os dias. Ao cumprir a verdadeira vontade do meu filho, fiz mais do que apenas recuperar uma casa. Eu me recuperei. Encontrei uma razão para me levantar todas as manhãs que era maior do que minha dor. Encontrei meu caminho de volta para o homem que meu filho sempre soube que eu era. Esta história revela que a justiça mais profunda é muitas vezes silenciosa e estratégica, não barulhenta e vingativa. A verdadeira força não reside em reações emocionais imediatas, mas na paciência e na previdência. A vitória final de Davi não foi punir sua esposa, mas proteger seu verdadeiro legado, um de propósito e caridade sobre a riqueza pessoal. Isso nos ensina que nossa verdadeira herança é o impacto positivo que criamos e os valores que defendemos. A resposta mais poderosa à arrogância não é a raiva, mas a execução silenciosa de um plano bem traçado que restabelece a ordem e honra o que realmente importa. Obrigado por ouvir minha história. Ela me ensinou que, às vezes, a ação mais poderosa não é um grito furioso, mas um movimento silencioso e cuidadosamente calculado no tabuleiro de xadrez da vida. Se você concorda e se já teve que encontrar força na sabedoria e na paciência, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias como esta. Terei a honra de ler seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua voz e suas histórias importam. Obrigado por fazer parte desta jornada.